vamos ao padrão strategy, certo? Pro padrão strategy, tá? Eu deixei aqui pronto algumas coisinhas, certo? Eu criei aqui um pacotezinho pack só, com uma classe dentro que é person, tá? E só com um atributo que é o registry e o construtor recebendo o registry, que pra mim aqui, eu não sei se a tradução mais exata de CPF, de registro, digamos assim, CPF ou CNPJ, é registry. Mas eu deixei assim, tá? E só o get, certo? Então, o único atributo da pessoa vai ser o registro dela, CPF, CNPJ, como se fosse pessoa física e jurídica, a mesma classe, tá? Utilizando a mesma classe para pessoa. Deixei aqui uma interface que eu chamei de iValidator, com um método só, que é o validate. Interface, os métodos, aqueles que não são os estáticos, eu posso, não preciso de corpo, né? E aqui eu defini duas classes, a Physical Person Validator e a Legal Person Validator, que implementam a iValidator, tá? E quando eu implemento o iValidator, ele me obriga, né, a implementar esse validate, certo? E aqui eu coloquei duas regras básicas, digamos assim. Aqui, se a pessoa, se for pessoa física, o registry não pode ser maior que 11, né? Porque daí estoura o número da quantidade de dígitos que o CPF tem, são 11. E aqui, se a pessoa for jurídica, tá? Eu não sei também se essas traduções legal person e physical person são as melhores traduções, tá? Mas, a princípio, dá pra entender. E se a pessoa jurídica, o registro dela for menor que 14, quer dizer que não é um CNPJ, né? Porque um CNPJ tem 14 dígitos. Então, tem algum problema. Simples, tá? Então, isso aqui é a representação da aplicação de um padrão strategy, tá? Por quê? A definição que eu achei do strategy é a seguinte, ó. Delega as responsabilidades adquiridas pelas entidades, atribuindo, portanto, o comportamento. Que é isso? O strategy nada mais é do que tu implementar voltado ao comportamento, a implementação dos comportamentos, tá? Eu tenho uma interface, que eu vou receber a interface ao invés de objetos de physical e person, tá? E a interface é que chama que vai ditar qual é o comportamento que vai ter. Então aqui eu vou criar um método, ó, public static void validate person, tá? E aqui eu vou passar um person e aqui um validator, tá? E o meu validator vai passar para validar a pessoa. Vocês compreendem que quando eu utilizo um método assim, o segundo argumento eu posso passar qualquer implementação de iValidator. Eu posso passar qualquer uma dessas duas aqui, como posso passar outra. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma pessoa nova, que eu vou chamar de new person, e o registro dela vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, tá? Então, aqui seria uma pessoa física, que é 11 dígitos, certo? Então, vou colocar aqui, validate person, passando um new physical person validator. Não vai dar problema nenhum com o physical person. Porque tem 11 dígitos e eu estou validando para pessoa física. Tá? Olha aí, nenhum problema. Só que, se eu duplicar a linha aqui, comentar aqui e passar uma legal person validator, vai dar problema. E olha só, eu não precisei me mexer mais nenhuma linha. Eu consigo validar a mesma pessoa sem mudar o método, o que manda é o comportamento que está dentro do legal person validator. Que pode ser simples, assim, que nem eu defini, tá? Como ele pode ser complexo. Então, quando eu executar aqui, ele vai encrencar, porque aqui tem 11 dígitos, deveria ser no mínimo 14, ó. Illegal argument exception, problema com o CNPJ. Agora, se eu adicionar 3 dígitos aqui, 1, 2, 3, que agora fica com 14, ele não vai estourar problema nenhum. Tá? Então, essa é a implementação básica do strategy, tá? Eu havia comentado no vídeo da factory que ele combina muito com a factory. Por quê? Normalmente tu utiliza a factory para te dar a instância do que tu quer utilizar. Então aqui teria uma factory para definir se é uma pessoa física ou jurídica que eu tenho que validar. E te dar a instância eu só chamo o validate. Tá? Eles combam muito. Desses quatro,
padrões de projeto, os que eu mais utilizei já no dia a dia é o Strategy, o Singleton e o Factory, tá? O Builder muito pouco, algumas vezes só. Esses 3 padrões, volta e meia tem que implementar. E entre os 3 que eu mais implementei, o Singleton foi o menos e o Strategy junto com o Factory foi com certeza o que eu mais implementei, tá? Então, ó, por exemplo, se eu quisesse agora implementar outro validador para a pessoa, tá? Aqui, ó. Vou meter aqui, ó. Private static class greeter. Eu nunca sei se greeter é assim que escreve, mas acho que é. Greeter 18 anos, tá? Old, o meu inglês é bem bagaceiro. Então, aqui, ó. Implemento aí validator. Ele vai me obrigar a implementar. Aqui. Vou ter que adicionar em person uma idade, né? Então, vou botar aqui, ó. Private. Integer. Age. E aqui vai ser só o get age. E aqui eu vou alterar o construtor para me dar para ser construído com os dois atributos, registry e age. Só vou precisar mudar aqui para 18. Opa. E aqui, no meu greeter 18 years, eu vou definir aqui, ó, se a pessoa que tiver maior for menor que 18, eu vou estourar uma exceção. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui. Menor igual. Isso aqui é um greeter, né? Basicamente é isso, tá? Ficou meio feio, mas o que vale é a intenção. Então, aqui, ó, eu posso usar já esse validador. Não mexi em nenhum dos outros validadores. Uma validação bem simples. E eu utilizo a mesma lógica do public aqui para validar. Então, se eu quiser passar aqui, ó, só faço um new greeter 18 anos. Então, se eu executar, aqui ele tem que gritar com physical person e tem que gritar com o greeter. Ó, pronto. Gritou aqui. Agora só mandar executar. Comentei, né, para ele não parar no illegal argument exception. Pronto. É menor ou igual a 18. Ficou feio a minha condição com o nome, mas o que importa é essa intenção de dizer. Então, o padrão strategy, ele nada mais é do que isso, tá? É voltado a comportamentos. Tu implementa, tu usa a interface e o que manda é os comportamentos implementados por ela, tá? Em cada classe. Então, tu consegue splitar os comportamentos. Quando se aplica, Igor? Essa é uma das aplicações, validação, tá? Tu define uma interface de validação assim, que tu recebe os argumentos que tu quiser. Aqui eu estou recebendo apenas uma pessoa para validar, mas pode receber N argumentos e validar eles de forma distintas, né? Conforme tu quer. Emissão, eu sempre volto a destacar a emissão do documento, porque eu utilizei muito. Tinha lá, tal cliente tem que emitir com tais dados a mais, outro cliente não. Então, a gente utilizava o padrão strategy para ficar a lógica, junto com o factory, né? A lógica do cliente X só numa classe, a lógica do cliente Y só em outra classe. Então, não se misturava. Se tu mexesse para um cliente, tu sabia que não ia impactar no outro. Então, era um padrão que nos salvava muitas vezes de não causar bugs para outros clientes mexendo em um, tá? Então, eu acho que era isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Assim, de cabeça, é bem difícil citar outra aplicação do Strategy, porque nada mais é do que isso. Tu implementa uma interface para ter comportamentos diferentes. E daí, dependendo do contexto da tua aplicação, tu consegue utilizar ele, tá? Sempre que tu tiver, ou quase sempre que tu tiver a mesma entrada e aqui o comportamento é diferente, tá? Usa uma interface. Por quê? Vocês podem ver que eu não mudei em nada o código quando eu comecei a utilizar esse método. Eu só uso a interface que eu passar.
a implementação da interface que eu passar, tá? Eu acho que por esse vídeo era isso. Até o próximo. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que me ajuda bastante.